Boa tarde a todos. Hoje temos o prazer e a honra de receber o acadêmico Eduardo Jannetti para proferir, no âmbito do Quinta Cultura, a palestra Imortalidades. Todavia, antes de falar de Jannetti e da palestra em si também um pouco, do currículo dele, eu aproveito para antecipar aqui informações relativas às nossas atividades, para que vocês possam tomar nota daquilo que interessar. Nossos próximos eventos, ciclo de conferências intitulado Cadeira 41, na próxima terça-feira, dia 12, no horário habitual das terças, que é 16 horas, teremos Sérgio Buarque de Holanda, historiador do cotidiano. Esse ciclo, cadeira 41, tem a coordenação da acadêmica Ana Maria Machado e a conferencista será Laura de Mello Souza, uma grande especialista em Sérgio Buarque de Holanda. Teremos um evento extra na quarta-feira, então a palestra é dia 13. Na quarta-feira, no dia seguinte, dia 13, às 17 horas, as histórias e a história na literatura de Ednei Silvestre, com o próprio palestrante Ednei Silvestre e a coordenação do acadêmico Godofredo de Oliveira Neto. Como se não bastasse, na quinta-feira, já temos terça, temos quarta, também teremos um evento na quinta, neste horário, o Quinta é Cultura, uma palestra Pernambuco, Judaísmo e Inquisição no Brasil Colonial. Coordenação do acadêmico Arnaldo Nisquier e palestrante Jacques Ribemboim. Isso na quinta-feira, dia 14/8. Também aviso a todos que, após este evento, Eduardo Jannetti estará autografando o seu livro, que é o tema da palestra, aqui nesse mesmo andar, saindo um pouquinho do lado direito, vocês encontrarão uma mesinha e os interessados poderão colher o autógrafo do autor. Também informo que, a pedido do próprio Eduardo, e um pouco, digamos, fora da tradição, né, as pessoas que desejarem formular alguma pergunta, que levantem o dedo durante a palestra, quer dizer, durante a palestra, para pegar um papel e redigir a pergunta. Tá? Então, as perguntas, se houver, serão todas por escrito e redigidas durante o evento, mediante sinalização para a secretária e colocada aqui na mesa para que façamos, digamos, uma ordenação do que for perguntado. Haverá cerca de 10 minutos reservado para esse tipo de demanda. Então, temos hoje aqui Eduardo Jannetti, que nasceu em Belo Horizonte em 1957, formou-se em Economia e Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo e obteve o PhD na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. É professor universitário há 30 anos e autor, entre outros livros, de Auto-engano e O Valor do Amanhã, também Trópicos Utópicos e O Anel de Giges. E há alguns poucos anos ele é membro efetivo aqui da nossa Academia Brasileira de Letras. Então, com muita satisfação, eu passo a palavra a Jannetti para a palestra Imortalidades. Muito boa tarde a todos. Obrigado pelas palavras introdutórias, Sequim. Obrigado a vocês pela presença. Vindo à ABL para falar sobre o tema imortalidades, eu não poderia deixar de começar lembrando a frase latina escolhida pelos fundadores desta casa para servir como lema e inspiração aos seus integrantes. Ad immortalitatem. Ali está. Ou seja, rumo à imortalidade. A expressão
vale frisar, não designa uma condição alcançada, mas uma aspiração. Trata-se, portanto, de um desideratum, algo a ser perseguido, e não de um datum, algo já conquistado. Daí a pertinência da resposta de Olavo Bilac, quando lhe perguntaram por que os membros da academia são chamados imortais. Só pode ser porque nós não temos onde cair mortos. Em minha palestra nessa tarde, quero convidar vocês a pensar no seguinte. A imortalidade sonhada pelos fundadores da ABL, Machado de Assis e Joaquim Nabuco à frente, a imortalidade de uma obra, legado ou criação artística que se perpetue na memória da cultura e das gerações futuras, é apenas uma das manifestações do anseio humano de perenidade. Daí a escolha do plural, imortalidades, no título do meu novo livro. Minha palestra divide-se em duas partes. Na primeira, quero apresentar o plano geral do argumento desenvolvido no livro, a natureza e o teor dos 4 vetores em que se ramifica o anseio de perenidade. Na segunda, pretendo convidá-los a um breve passeio por trechos escolhidos do caminho percorrido no livro. Como numa espécie de trailer, gostaria de ler e compartilhar passagens que possam, talvez, despertar o apetite por mais. 2 eternidades circunscrevem nosso breve intervalo de vida. O tempo em que não existíamos, antes do nosso nascimento, e o tempo em que não mais existiremos, depois que tivermos partido. Imortalidades nasce da inquietação produzida pelo doloroso enigma da morte. Do mais simples ao mais complexo organismo, tudo que vive se aferra à vida. Luta para garantir sua sobrevivência e permanecer no reino dos vivos. O animal humano, por óbvio, partilha dessa fundamental condição. Mas com uma diferença. Ciente da sua finitude e capaz de antever a própria morte, ele confere ao impulso de preservação constitutivo da vida biológica uma nova e radical dimensão: o anseio de perpetuar-se, o desejo de projetar sua existência para além de si mesmo, nesta ou em outra vida, é a continuação do instinto de sobrevivência por outros meios. As manifestações desse anseio remontam à nossa mais antiga ancestralidade e continuam vivíssimas em nossos dias. O que é feito de quem se foi? Como buscamos projetar os nossos valores e a nossa existência para além da nossa finitude? Como se manifestam em diferentes épocas e culturas a ambição de transcender a transitoriedade do corpo e aos caprichos do acaso? E o que podem nos dizer a filosofia, a ciência e as religiões face ao insondável mistério da morte, que da vida o nó desata? São estas as perguntas que me propus a enfrentar em Imortalidades. A estrutura do livro está dividida em 4 partes. A cada uma delas corresponde uma vertente das manifestações do anseio humano de perenidade. A primeira é o desejo de prolongar a vida, a ambição de estender a nossa existência física e mental, quem sabe para sempre, por meio da ciência, da biomedicina e da tecnologia digital. A imortalidade em sentido biomédico é um desafio técnico e muito provavelmente exequível. A questão não é se, mas quando. Não será na nossa geração, fiquem tranquilos. Mas isso não responde à questão filosófica. Vale a pena? É algo desejável? Existe um debate entre mortabilistas e imortabilistas. Os que acreditam que a morte não deve ser
evitada, abolida, e os que acreditam que é melhor viver para sempre. Enquanto me for dado a chance de viver mais um dia, preferirei viver mais um dia. A segunda vertente são as esperanças supraterrenas. A fé em alguma forma de vida após a morte, como defendem as grandes religiões mundiais: budismo, cristianismo, hinduísmo, islamismo e judaísmo. Essas 5 religiões, à qual se autodeclaram pertencer cerca de 6 bilhões de pessoas, partilham 2 premissas. Não obstante suas enormes divergências doutrinárias, todas elas têm 2 premissas em comum. A primeira: a vida tal como nós a conhecemos não é tudo o que há. Existe alguma outra dimensão de vida após a morte que virá. A segunda premissa: o que virá depois depende do que fizer agora. De um modo geral, os bons serão recompensados, os maus, de acordo com o código religioso, serão punidos. Mas, embora sequestrada e monopolizada pela religião, a questão da vida futura pós-mortem não é intrinsecamente religiosa. Grandes filósofos, desde a antiguidade clássica, pensaram a questão de uma outra vida pós-mortem sem premissas religiosas. Melhor exemplo, Platão, no diálogo Fédon, que é o último dia de Sócrates, quando ele reúne os amigos para discutir em termos estritamente filosóficos a questão do que virá depois. E morre confiante na existência de algo relevante. Um mais contemporâneo é William James, o grande criador do pragmatismo americano. Ele acredita numa vida pós-mortem com base em argumentos filosóficos, sem apelar para Deus ou religião. Em seguida, aparecem as expectativas terrenas, a ambição de viver na memória coletiva e a preocupação com a posteridade e o legado que deixaremos às gerações futuras por meio dos nossos descendentes, criações, feitos e outras realizações. Assim como as esperanças supraterrenas, as expectativas terrenas visam a imortalidade na posteridade póstuma. Mas enquanto uma é de natureza transcendente, visa o mundo além, a outra, as expectativas terrenas, é de natureza secular e visa o mundo histórico, o além do aquém. É a imortalidade dos pais da ABL. E, por fim, a quarta e última vertente, o presente absoluto, as eternidades de segundos, as experiências de fulgor e iluminação que nos dão o vislumbre do inexprimível e redimem o existir, como no êxtase místico, amoroso ou artístico, ou nos estados alterados de consciência, ou na comunhão com a natureza. São os momentos extáticos, os alumbramentos de imortalidade, que, embora brevíssimos, parecem nos transportar para um outro plano da existência e para além da vida comum e do confinamento de tempo e espaço. A mensagem central do livro é a tese de que essas 4 manifestações do anseio de perenidade esgotam o leque de possibilidades da busca da imortalidade. Se algum de vocês descobrir uma quinta, me avisa que eu mudo meu livro. Embora elas não sejam incompatíveis entre si, elas não se excluem entre si, elas, eu acredito, dão conta do domínio do campo de possibilidades da busca humana de perenidade. Diferentes culturas e épocas históricas, assim como pessoas distintas em cada uma delas, revelam variações de grande amplitude no modo como lidam, representam e arbitram entre as imortalidades possíveis. Passo agora à leitura de algumas passagens cuidadosamente selecionadas do livro. São 2 sessões para cada uma das 4 partes, introduzidas por 2 sessões da abertura e concluídas por 2 sessões do epílogo. Vou ler, então,
para cada uma das partes principais do livro, introduzidas pela abertura e concluídas pelo epílogo, trechos que eu selecionei. Abertura. Humano embaraço. Algo nos aconteceu. O existir ciente de si, a consciência antecipada da morte. Fortuito ser quem se é. Quem sou eu? Para o universo, nada. Pó a caminho do pó. Para mim, tudo. Todo um mundo a sós. O infinito condenado ao ínfimo, o eterno dobrado ao efêmero, o sublime coagido à farsa. Absurdo insurrecto, absoluto fugaz. Fomes gêmeas. A fome só se satisfaz com a comida, e a fome de imortalidade da alma com a própria imortalidade, escreveu Fernando Pessoa. O desejo de perpetuar-se nesta ou em outra vida é a continuação do instinto de sobrevivência por outros meios. Mas se os apetites do corpo, embora recorrentes, prestam-se à saciedade, os apetites da imaginação projetam-se ao infinito. Eles se espraiam e insinuam por incontáveis e não raro bizarros caminhos. Cápsula gasta, o corpo nos deserta. Mas a morte é o fim? Primeira parte, prolongar a vida. A árvore da vida. Pecado e castigo. Mas o que realmente sucedeu no mito judaico-cristão da queda? As árvores interditas do Éden eram duas: a árvore do conhecimento e a árvore da vida. Instigados pela serpente, Eva e Adão desafiam a autoridade divina, tomam o fruto da árvore do conhecimento e adquirem a ciência do bem e do mal. Mas o castigo a que foram condenados não visava reparar a ofensa já cometida. A expulsão do paraíso não é uma ação de justiça retributiva, pagar o mal com o mal, mas de justiça preventiva, evitar a recorrência do mal. O propósito da pena era antes prospectivo, ou seja, impedir que o casal viesse a repetir a audácia e assim rivalizar com Deus no desfrute da vida imortal. A quebra de confiança abriu um grave precedente e inoculou a dúvida na mente divina. Nas palavras de Deus, no Gênesis 3:22, eis que o homem se tornou como um de nós, capaz de conhecer o bem e o mal. E se ele agora estende a mão, toma o fruto da árvore da vida, come-o e vive para sempre. O que estava em jogo, portanto, não era essencialmente o passado, mas o futuro, o privilégio da vida imortal. A culpa não é menos pretérita que prospectiva. Imortalidigitalização. Eu inventei essa palavra. O corpo decai e apodrece. A mente anseia e resiste. Por que não dar ao universo mental de cada pessoa uma existência emancipada, livre das carências e vulnerabilidades do corpo? O impulso arcaico de alcançar a imortalidade em vida encontrou no transhumanismo uma corrente tecnocientífica nascida na Califórnia nos anos 1980 e financiada por multibilionários do Silicon Valley, uma pitoresca manifestação. O alvo maior do movimento é nada menos que transcender as limitações da vida biológica corporal
com ênfase no doloroso enigma da morte. Isso por meio do uso do mais avançado ancestral técnico-científico: inteligência artificial, medicina regenerativa, nanomedicina, manipulação de células-tronco e o que mais for o caso. Uma das principais apostas desse programa de pesquisa é o Mind Uploading, a ideia de converter personalidades humanas em programas de inteligência artificial aptos a ser armazenados no ciberespaço ou carregados em máquinas ou clones. A digitalização dos conteúdos do cérebro, nossas memórias e desejos, pensamentos e afetos, sonhos e medos, e sua transferência para um artefato cibernético garantiriam a perpetuação da nossa consciência e vida mental para além da frágil corporalidade em que nos foi dado existir. A imortalidigitalização. Levada ao extremo, a utopia transhumanista considera bem-vinda a substituição dos seres humanos de carne e osso por máquinas inteligentes. Pâncreas, unhas, hipófise. O mind uploading em supercomputadores faria da inteligência artificial o próximo passo da evolução. A proposta do transhumanismo, em suma, é deixar o Homo sapiens para trás. É impossível prever até onde se pode chegar na busca de um sucedâneo tecnológico para a imortalidade da alma. Mas será minimamente plausível imaginar que, no futuro, em alguns séculos ou milênios, talvez, nossos descendentes terão se transformado, evoluído, em seres incorpóreos ou entes eletrônicos a pairar no ciberespaço pela eternidade? A fantasia transhumanista parte da premissa de que os seres humanos são o problema, ao passo que a tecnologia é a solução. O reducionismo implícito na proposta salta aos olhos e raia as bordas do desvario. As pessoas não passam de máquinas anacrônicas de processamento de bits e o mundo mental de cada um pode ser replicado em algumas linhas de programação. Ao se carregar o eu digital na nuvem, porém, o que restaria da pessoa que o originou? De que modo seriam traduzidos e preservados em código-fonte os seus vínculos de amor e amizade, o calor do sol na pele, a delícia de um banho de mar, o olhar apaixonado e tudo, enfim, que significa estar vivo entre os vivos. E sem esquecer, é claro, que os artefatos tecnológicos, por mais sofisticados, estão no mundo físico e, portanto, vulneráveis a bugs, hackers, apagões e colapsos imprevistos. A alma digitalizada, ou o que restar dela, passaria a existir como a cristã fora do corpo. Mas, ao contrário desta, seria apenas, em tese, imortal. As miragens e falsas promessas do tecnosolucionismo, a crença de que existe uma resposta tecnológica para tudo, tem sido uma nota constante, quase uma obsessão da nossa era. O transhumanismo californiano pertence à família das fantasias de absoluto controle e assenhoramento da natureza, que não raro redundam, como a crise climática, em temíveis e ameaçadoras formas de descontrole. O enredo é conhecido. No salto tecnocientífico que se avizinha, a aurora de um novo tempo, o passaporte da sonhada redenção. O futuro digital e a inteligência artificial aí estão. Será diferente desta vez? Com esperanças assim, quem precisa de distopias? Segunda parte, esperanças
supraterrenas. Supercopa da autoridade. Se é verdade, como já se disse, que todas as formas de entretenimento são imitações de luta, eis um belo confronto. 2 times, 11 para cada lado. Como em toda escalação, os elencos têm um quê de arbitrário. Os vieses de gênero, origem e tradição cultural, entre outros, são por demais evidentes. No banco de reservas, um celeiro de craques prontos para o jogo. Se eu tivesse nascido asiático, Lao Tse e Confúcio seriam titulares. A escolha, todavia, se impõe. Eila, de um lado, jogando em casa, o escrete da vida futura, o time dos que creem que a vida terrena é passagem para outra vida. Heráclito, Platão, Cícero, Aquino, Rousseau, Kant, Emerson, Goethe, Unamuno, William James, Charles Peirce. E no campo adversário, a seleção do nada além. O time dos que acreditam que a morte é o fim definitivo de tudo. Demócrito, Epicuro, Lucrécio, Hobbes, Diderot, Hume, Marx, John Stuart Mill, Nietzsche, Freud, Thomas Nagel. 2.500 anos de aguerrida contenda sem que um placar final se confirme. O time da casa, o time da vida futura, sempre contou com forte adesão da torcida. Mas torcer, sabemos todos, não basta. Contemplar como um anjo o desenrolar da partida ou arbitrar e julgar como um Deus quem leva a taça. Esperanças supraterrenas. Os sucessos da ciência, com suas descobertas, gadgets e feitos tecnológicos, e a falência intelectual das religiões institucionais, com seus credos, hierarquias e apelos à autoridade divina, deixaram um vasto deserto em seu rastro. O resultado é a progressiva obliteração da dimensão do mistério na consciência humana e a perda de qualquer senso de profundeza e significado transcendente para a vida. A crise da ecologia psíquica. 2 narcoses, a esclerótica e a esterilizante, impregnam o clima de opinião. O dogmatismo do crédito e o niilismo do descrédito. Se é forçoso, por um lado, preservar um senso de sóbrio realismo e asseio intelectual, frente à maré regressiva das formas ocas e caricatas de religião, não é menos necessário, por outro, recuperar o devido senso de assombro e mistério face à onda de raso cientificismo e estupor digital em voga. A ignorância infinita desconcerta o saber finito. Terceira parte, expectativas terrenas. Vida futura sublimada. Tomás de Aquino enunciou no século XIII um princípio de grande alcance. A mente espontaneamente deseja ser eterna, ser para sempre. As religiões mundiais respondem a esse desejo com a promessa de uma vida futura após a morte. O desejo de crer, todavia, por mais veemente, nada nos diz sobre a verdade da crença. Mas com o descrédito e eventual colapso da cosmovisão religiosa, sobre o efeito corrosivo do avanço da ciência e da razão secular, a promessa de vida futura perde o viço e fica privada de chão. A questão é, frente a isso, como fica o desejo espontâneo da mente de perenizar-se? A eternidade tem muitos endereços, e não só no outro mundo.
O impulso de se projetar no tempo secular é a continuação das esperanças supraterrenas por outros meios. Como vencer a impermanência? Deixar o mundo não significa abdicar do mundo. A míngua de transcendência, órfã da vida futura, a fome de imortalidade se embrenha e projeta na expectativa do mundo secular por vir. Não a imortalidade em vida, sonho médico, não a imortalidade em outra vida, sonho místico, mas a imortalidade na vida e no apreço dos que virão. O sonho de viver para sempre na memória e no coração dos viventes. A sublimação da crença numa vida futura em expectativas terrenas abre um vasto portfólio de investimentos. A criação de obras e legados mais duradouros que o bronze, a descoberta de verdades que zombam do tempo, as fundações filantrópicas, o reino da justiça e da liberdade na terra, o trêmulo júbilo na alma do leitor futuro, a perpetuação de um nome e a nebulosa recompensa da fama póstuma, como diria Kant. A vida terrena, a virada terrena, descortina uma variante mundificada ou desidratada da eternidade. A economia da memória coletiva. O céu da fama é exíguo. Quem será lembrado? Quem será esquecido? Como ganhar o direito de entrada e moradia nas mansões do futuro? O fato bruto é simples. Na competição por um lugar ao sol da posteridade, a quase totalidade das criações do intelecto e da sensibilidade desaparecerá sem deixar vestígio após um intervalo de tempo que varia entre uma sobremesa e um verão. Exceções, entretanto, existem. E isso basta. Quantos não creem pertencer ao grupo dos eleitos? A ilusão do Criador é um dos mais finos estratagemas do auto-engano. O prazer de descontar no presente as delícias da fama póstuma está para as expectativas terrenas, como o gozo antecipado do paraíso está para as esperanças supraterrenas. Quarta parte, o presente absoluto. Átomos e segundos. Se um punhado de átomos abriga energia capaz de reduzir uma cidade a cinzas, por que um punhado de segundos não abrigaria a eternidade? O infinito não é menor no subatômico do que no supergaláctico. O todo e o mínimo se encontram no sem fim. A aura estática. Esse foi o melhor exemplo que eu encontrei de presente absoluto, tendo feito uma bela pesquisa. A aura estática, Dostoiévski. O universo da experiência não é menos complexo ou misterioso que o universo ao redor. O que uma pequena descarga elétrica, provocada por uma lesão pontual no cérebro, não é capaz de produzir na mente. A epilepsia sempre fora vista, desde tempos imemoriais, como uma doença sagrada, fruto de feitiçaria ou punição divina. Antes que o pai da medicina baseada em evidências, o médico grego Hipócrates, passasse a diagnosticá-la como uma patologia natural, em nada mais divina que qualquer outra, mas possuindo a mesma natureza que as demais doenças e uma causa similar. Um dos fatos mais intrigantes da epilepsia é o fenômeno da aura, que precede, em alguns casos, a crise convulsiva.
A aura epilética é um episódio de curta duração, 30 segundos a 2 minutos, que se caracteriza por alterações no âmbito das percepções sensoriais e por oscilações de maior ou menor intensidade no estado de ânimo. Vítima de convulsões epiléticas recorrentes desde a infância, Dostoiévski oferece um relato inigualável da aura pré-convulsiva no romance O Idiota. Embora a descrição se reporte nominalmente ao protagonista da obra, o príncipe Mishkin, os estudiosos do escritor russo são unânimes em vê-la como um retrato autobiográfico da experiência do autor. Nos momentos imediatamente anteriores ao ataque sofrido pelo príncipe, conta o narrador do romance, o seu cérebro pareceu inflamar-se por instantes e todas as suas forças vitais retesaram-se ao mesmo tempo com um ímpeto incomum. A sensação de vida, de autoconsciência, quase decuplicou nesses instantes que tiveram a duração de um relâmpago. A mente e o coração foram iluminados por uma luz extraordinária. Todas as inquietações, todas as suas dúvidas, todas as aflições pareceram apaziguadas de uma vez e redundaram em alguma paz superior, plena de uma alegria serena, harmoniosa e de esperança, plena de saber e das causas últimas das coisas. Mas esses momentos, esses lampejos, ainda eram apenas um pressentimento daquele segundo definitivo, nunca mais que um segundo, após o qual começava o próprio ataque. Como um relâmpago revelador do cúmulo da harmonia e da beleza, a aura se traduzia na sensação inaudita e até então inesperada de plenitude, de medida, de conciliação e de fusão extasiada e suplicante com a mais suprema síntese da vida. Até aqui, o registro da aura. Mas como dar crédito a um momento tão fugaz de transcendência e harmonia consigo e com o mundo? Como afiançar a veracidade de uma experiência limite em que, sem precisar recorrer a nenhum tipo de credo ou negar a realidade da morte, o tempo parecia cessar e ele sentia-se capaz de aprender uma existência na eternidade para além do finito e da mudança? É o que indaga Dostoiévski por meio do príncipe Mishkin. Refletindo mais tarde sobre esse instante, já em estado sadio, ele dizia frequentemente de si para si que todos esses raios e relâmpagos de suprema autossensação e autoconsciência, e, portanto, da suprema existência, não passam de uma doença, de uma perturbação do estado normal. E, sendo assim, nada têm de suprema existência, devendo, ao contrário, ser incluídos na mais baixa existência. Mas seria, então, simplesmente isso? Nada além de um surto abjeto ou alucinação febril? A dúvida, ele pondera, tinha sua razão. E não obstante, afirma o narrador, ainda assim, ele acabou chegando a uma conclusão extremamente paradoxal. Qual é o problema de ser isso uma doença? Qual é o problema se essa sensação é anormal? Pois o fato, prossegue, é que fosse como fosse, por anormal ou doentia, a experiência em si restava inarredável. E diante da força com que ela se impunha ao seu espírito, ele não podia nem duvidar, e aliás não podia nem admitir dúvidas, uma vez que nada no mundo conseguiria abalar a certeza de que isso era realmente beleza e súplica, de que isso era realmente a suprema síntese da vida.
é que não foram algumas visões que naquele momento lhe apareceram em sonho, como provocadas por haxixe, por ópio ou por vinho, que humilham a razão e deformam a alma. Visões anormais e inexistentes. Sobre isso ele podia julgar com bom senso ao término do estado doentio. Esses instantes eram justamente só uma intensificação extraordinária da autoconsciência e da autossensação do imediato no mais alto grau. E, por fim, arremata. Se naquele segundo, isto é, no mais derradeiro momento de consciência perante o ataque, ele arranjasse tempo para dizer com clareza e consciência a si mesmo: sim, por esse instante pode-se dar a vida toda. Então, é claro, esse momento em si valia a vida toda. Estou terminando, gente, falta pouco. Epílogo. Mas vai me dar bronca daqui a pouco. Epílogo. Balanço. O anseio de perenidade nos impele a desejar ser mais do que somos, eternos. Como transcender a inércia da matéria e aos caprichos do acaso? A extensão radical da longevidade e o presente absoluto acenam com a promessa da imortalidade em vida, o reverter do relógio biológico e as eternidades de segundos. As esperanças supraterrenas e as expectativas terrenas projetam o anseio de sobrevida na posteridade póstuma. A vida futura no além e as reverberações de um legado nos genes e na memória dos que virão depois. O prolongamento indefinido do corpo e da consciência individuais e os projetos visando alcançar alguma forma de perenidade na mente das gerações futuras têm os pés bem fincados na vida, tal como nos é dado conhecê-la, o mundo natural e o palco da história. A crença em outra vida após a morte e as experiências extáticas de presente absoluto, por seu turno, extrapolam o domínio da ciência e do senso comum. Ambas remetem à crença de que, para além do mundo sensível material que nos é familiar, existe uma dimensão suprassensível e espiritual que é mais real que a primeira e relativiza a nossa magra existência terrena e descortina a eternidade. No plano pessoal, como posso dizer por mim, mudanças de ênfase pontuam o arco da vida. Se o presente absoluto foi a tônica dominante da minha juventude, e se as expectativas terrenas deram o tom da maturidade, hoje, mais velho, perto dos 70, constato, com certo embaraço, a força ascendente dos cuidados com a saúde e das esperanças supraterrenas. Seria pretensão descabida da minha parte arvorar-me em árbitro ou questionar a força, a legitimidade e o apelo das diferentes manifestações do anseio de perenidade. Sinto-me seguro, todavia, para afirmar que nenhuma delas por si, ou todas juntas, é capaz de aplacar inteiramente a fome de imortalidade que herdamos da nossa mais remota ancestralidade. Quando se trata do porquê e do para quê de tudo e de cada um de nós, somos todos indigentes. As respostas são profanas, a busca é sagrada. Olhos nos olhos da imensidão. Sou uma pessoa irrisória, de uma espécie bizarra, num país absurdo, de um continente acanhado,
num planeta tacanho, banhado por um sol medíocre, dentro de uma galáxia minúscula, num universo macabro, entre infinitos mundos possíveis, todos igualmente gratuitos e condenados ao eterno retorno. E, no entanto, existo, e resisto, e da trama que dê conta do meu papel e de todos, no drama cósmico, não desisto. Lenta vírgula rastejante, trago em mim todo assombro do mundo. Obrigado pela atenção. Muito obrigado, Janete, por essa bela palestra, né? Que parodiando Vinícius, foi uma palestra imortal enquanto durou. Mas, além disso, vai permanecer na nossa lembrança, para as nossas reflexões. E eu perguntaria apenas se nessa quarta modalidade, né, que você falou aí, do lampejo, do átomo, se haveria alguma afinidade ou, ao contrário, divergências com o conceito comum de epifania. Sim. O êxtase místico, a visão de Deus, Teresa de Ávila, Simone Weil, tem relatos magistrais de epifania que pertencem exatamente a esse encontro com a eternidade em vida. Perfeito. A diferença do presente absoluto em relação às outras três manifestações é que o presente absoluto é uma dádiva. Não é alguma coisa que pode ser planejada, calculada, premeditada. Ele acontece. E muito da demanda por drogas psicoativas, psicodélicas, está ligada a esse anseio, essa aspiração de encontrar um momento epifânico. Isso. No meu caso, não funcionou. A única vez que eu tomei LSD foi um desastre horroroso. Não vou repetir. Um amigo meu queria que, por conta desse livro, eu voltasse à psilocibina, mas eu me recusei. Eu não falo aqui em primeira pessoa, eu relato o que eu aprendi de pessoas que viveram isso e me convencem de que isso é real. Certo. Então você próprio não chegou a sentir. O mais perto que eu chego, Sequim, é ouvindo a partita número 2 de Bach. Esse é o meu limite de espiritualidade. Quase profunda. êxtase, né? E curioso também você ter iniciado aqui a conversa, né, com o Ad Immortalitatem da academia e nos lembrarmos desse processo de construção da eternidade recorrendo àquele verso de Drummond, né, ó vida futura, nós te criaremos. Quer dizer, toda miragem de permanência do que virá depois é um processo de construção, um processo de criação, um processo de fé, entre outros processos que tão bem o Janete desenvolveu aqui para a nossa reflexão. Então, eu reitero o meu agradecimento a todos por terem vindo, também àqueles que nos acompanham de casa, e lembro que o livro em que ele desenvolve esses temas lançados aqui, em tópicos, né, se encontra aí fora para quem quiser usufruir deles. Muito obrigado. Está encerrada a sessão.